E muita atenção, porque o que vai acontecer amanhã pode mudar completamente o rumo do Bitcoin e das criptomoedas. Vou falar disso nesse vídeo, vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, que teve um dia de leve queda nesta terça-feira, se preparando para um evento perigoso que vai acontecer amanhã. Vou atualizar a análise dos eventos macroeconômicos, análise de sentimento do Bitcoin, análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, não se esqueça que caso você queira que eu analise alguma criptomoeda, você pode deixar aí nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixa embaixo nos comentários desse vídeo, vou responder todo mundo. Aí embaixo, fixado no primeiro comentário deste vídeo, vai ter o link que dá acesso ao canal do Telegram, onde a gente manda notícias, análises, informações importantes em primeira mão. É gratuito, entra lá se você quiser acompanhar essas notícias. E dito isso, meus queridos, bora falar do que está acontecendo com o Bitcoin, que teve um dia de leve queda nesta terça-feira. Não foi uma queda absurda, né? Uma queda de quase 1%, tá? Uma queda aí pequena, mas foi o primeiro dia de queda desde a última sexta-feira para o Bitcoin. Na verdade, queda mesmo, a última que a gente teve foi lá no dia 9 de junho, a terça-feira da semana passada. Então, a última queda foi uma semana atrás e hoje a gente está vendo aí o Bitcoin cair de novo. Tem alguns motivos por trás desse movimento, eu já vou falar aí o que andou acontecendo hoje, tá? Mas em termos de gráficos, meus amigos, não mudou a situação para o Bitcoin. Para as próximas semanas ou meses, o alvo para o Bitcoin segue sendo a região dos 50 mil dólares, tá? Tem aquele topo duplo que a gente já alertou nos últimos meses, na verdade, que tem alvo ali entre 50 e 45 mil dólares, e também tem aquela cunha ascendente que foi rompida para baixo nos últimos dias, e tem o alvo para o Bitcoin lá na região dos 50 mil dólares, tá? Só que aquela história que eu falo com vocês, pessoal, essa região aqui dos 60 mil dólares é uma região de suporte muito forte e tem segurado o preço do Bitcoin nas últimas semanas e está segurando por enquanto, tá? Então o Bitcoin se segurou ali na casa dos 60 mil dólares e até agora ele está indo bem, tá? Mas atenção, porque a coisa pode desandar aí nas próximas semanas. Para as próximas horas, o cenário é um pouco diferente. A gente ainda tem um alvo para o Bitcoin lá na região dos 68 mil dólares. É o alvo daquele fundinho duplo que o Bitcoin rompeu para cima nos últimos dias, né? Principalmente ali no último domingo, quando saiu notícias boas de que o Irã e os Estados Unidos estavam chegando a um acordo de paz, tinham feito ali o documento que vai ser assinado na próxima sexta-feira, tá? Nesta semana ainda, e com isso o Bitcoin rompeu para cima um topinho duplo, um fundinho duplo, me desculpe, tô confundindo os padrões, mas rompeu para cima um fundinho duplo com alvo ali na região dos 68 mil dólares, bateu esse alvo, aliás, não bateu ainda, né? E tem espaço para subir até lá, tá? Mas cuidado, porque os eventos de amanhã podem mudar tudo, meus amigos. Hoje, o dia não foi de queda só para o Bitcoin. Se a gente olhar aqui, as bolsas americanas tiveram também um dia de queda, e isso pode indicar que o mercado está se preparando para o que vem amanhã, que é muito pesado, tá? SP500 fechou com quase 0,5% de queda hoje, nesta terça-feira. O Dow Jones fechou em alta, tá? Fez nova máxima histórica, Dow Jones forte aí, e o Nasdaq caindo, né? Tem algumas coisas importantes, tá? Nasdaq subiu muito ontem e é normal hoje ele recuar um pouco, ele faz uma correção, até porque ele está numa região de resistência. Tem surgido aí questionamentos também sobre o Nasdaq, as empresas ligadas à tecnologia estarem muito caras, a questão de bolha, e tudo isso tem feito com que nos últimos dias, toda vez que o Nasdaq suba um pouco, vem alguma correção, acontece alguma coisa que acaba fazendo ele corrigir, tá? Mas ele não chegou nem a devolver toda a alta de ontem, então tá estável apesar de tudo. A gente vê que quem puxou a queda nas bolsas hoje americanas foi o Nasdaq. O ouro, meus amigos, teve mais um dia, só que de leve alta, dessa vez não foi alta forte. O dólar caiu globalmente, tá? A gente sabe que geralmente o ouro e o dólar andam em direções contrárias. Isso mostra que os investidores estão um pouco mais aliviados. Os rendimentos dos treasuries americanos tiveram um dia de queda de 30 anos, caiu, tem 4,94, né? Lembrando que alguns dias atrás estava mais de 5, que é terrível, tá? Os rendimentos dos treasuries de 10 anos também caíram, de 2 anos caíram, enfim. A gente está vendo que os investidores estão começando a precificar uma menor taxa de juros nos Estados Unidos e também estão esperando menos inflação. A explicação de tudo isso está nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês agora.
o gráfico do petróleo. Petróleo hoje teve um dia de quase 5% de queda, uma queda muito forte. Já vem caindo forte desde o último domingo à noite, quando saiu as notícias aí de que um acordo de paz entre Irã e Estados Unidos está prestes a ser selado e que o Estreito de Hormuz vai ser reaberto. O Estreito de Hormuz, para quem não sabe, é uma rota marítima por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo do mundo. Se a gente fizer aqui uma projeção de alvo para saber até onde pode cair o petróleo, a gente vê alvo para ele lá na região dos $64. Se o petróleo realmente for nos $64, como os gráficos estão indicando, é um cenário muito bom para a economia, para as bolsas, já que ajuda a diminuir a inflação ou evitar que ela suba muito. Nos últimos meses a gente viu a inflação disparando nos Estados Unidos e no mundo, porque lá em março o preço do petróleo saiu da casa dos 60 e poucos e foi para a casa dos $100, tá? E agora a gente está tendo um movimento inverso, o petróleo parece estar voltando ali para a casa dos 60 e poucos dólares, o que é muito bom para as criptomoedas, para as bolsas, e isso explica a queda nos rendimentos dos treasuries, tá? Rendimentos dos treasuries tendem a subir quando você tem expectativa de inflação ou expectativa de que os juros terão que ser mantidos mais altos, né, por causa da inflação na maioria das vezes. E com essa diminuição no preço do petróleo, o mercado já está começando a tirar um pé um pouco dessas apostas que estavam aparecendo até de que o Fed teria que subir juros. Inclusive, meus amigos, amanhã vai ser um dia que pode mudar tudo no mercado justamente por causa disso. Amanhã será aquele dia conhecido como Super Quarta, dia em que o Federal Reserve decide o que vai fazer com as taxas de juros, mas amanhã não vai ser simplesmente o dia em que eles decidem, tá? Amanhã vai ser o dia em que eles divulgam projeções econômicas que são divulgadas 4 vezes apenas no ano, e essas projeções guiam os mercados. Amanhã vai ser o dia mais cheio da semana em termos de dados macroeconômicos. Vamos começar ali às 9h30 da manhã com dados de vendas no varejo de maio dos Estados Unidos, dado muito importante, núcleo de vendas no varejo. Depois às 10h30 a gente vai ter um discurso do Trump, nem sempre sai coisas muito importantes nesses discursos dele. Às 11h30 a gente vai ter estoques de petróleo bruto, o mercado está atento, mesmo com a diminuição das tensões lá no Oriente Médio, ainda o mercado está olhando para esses dados. E às 15h da tarde vai ser o horário mais importante de todos da semana, porque é o horário que saem as informações do Fed, tá? Informação da taxa de juros. A expectativa é que seja mantida essa taxa de juros, ela não é a informação central para tomada de decisão dos investidores, tá? Porque a expectativa é que o Fed mantenha em 3,75 a taxa de juros na reunião de amanhã, sem grandes mudanças em relação a isso. Mas o que vai chamar a atenção, talvez o mais importante de tudo, seja isso aqui, ó, que também vai sair às 15h, as projeções econômicas do FONC, que é basicamente esse documento que vocês estão vendo aqui na tela, tá? Esse é o sumário das projeções econômicas. E, meus amigos, o mercado vai estar totalmente atento nisso daqui, tá? Porque isso aqui traz informações mais importantes do que a fala de qualquer dirigente do Banco Central americano. E cada pontinho desses que você está vendo aqui nesse gráfico, que é chamado gráfico de pontos, indica o que cada um dos membros votantes do comitê do Federal Reserve espera para a taxa de juros até o final de 2026, tá? Isso aqui é mais importante, porque o que a gente vê lá, o presidente do Fed declarando, falando as coisas, muitas vezes é uma opinião dele que nem sempre reflete o que o comitê, que é quem realmente decide, está pensando, tá? Então aqui a gente vê o que é mais provável de acontecer com base nas pessoas que decidem juntas. O presidente do Fed, ele é um mero representante, ele não decide nada sozinho em termos de taxa de juros, e por isso que a gente tem que ver esse documento que sai a cada 3 meses, ao final de cada trimestre, para saber, tá? Esse documento que vocês estão vendo aqui, pessoal, que eu coloquei na tela, ele é de março, tá? Foi solto lá no dia 18 de março de 2026, na última reunião de março do Fed, tá? E o mercado vai estar de olho nessas projeções. O que o Fed espera para a inflação a partir de agora, né? A gente teve uma mudança muito grande. Março a gente tinha um mês ali, não tinha nem um mês ainda que estava acontecendo esse conflito entre Irã e Estados Unidos, que fechou o Estreito de Hormuz. Ali ainda era o primeiro mês de petróleo caro, tá? De petróleo tendo subido muito, então não sabiam quanto tempo ia durar isso, não sabiam qual ia ser o impacto na inflação, e amanhã
a gente vai ter a divulgação do que o Fed está esperando para o final de 2026, 2027, depois desse evento que fez a inflação acelerar no mundo inteiro. Tá? O mercado vai ter uma noção do que o Fed espera para crescimento econômico, para a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, e vai estar todo mundo de olho nesse gráfico às 15 no horário de Brasília. E mais importante talvez seja isso daqui, pessoal. O que dá nome a esse documento, tá? O famoso gráfico de pontos, que até março ele ainda projetava um pequeno ciclo de cortes de juros à frente. Agora, muitos economistas estão acreditando que pode remover o último corte de juros, tá? Os membros do Fed podem achar que talvez possibilidade de cortar juros está fora de cogitação, porque a inflação andou subindo muito. E mais provável aqui parece ser que os juros fiquem inalterados por mais tempo do que o mercado esperava, e também tem a possibilidade até de abrir espaço para uma alta futura, já que a inflação de março para cá ela surpreendeu bastante. Então o mercado vai estar totalmente atento nesse dado, porque esse dado aqui, esse gráfico de pontos, ele vai mostrar se o Fed está migrando de um cenário de possíveis cortes de juros no final desse ano para um cenário de juros mais altos por mais tempo. Tá? Então o mercado vai estar totalmente atento a esse dado. E vai ter uma outra coisa muito importante amanhã, porque vai ser o primeiro dia em que o Calvin Rush vai ser presidente do Federal Reserve, na primeira reunião em que ele vai aparecer, tá? Isso aí pode gerar volatilidade, pessoal, porque, por exemplo, o Jerome Powell, que era o ex-presidente do Federal Reserve, ele já era bem previsível. A gente não sabe como o Calvin Rush, que é um indicado do Trump, vai comandar o Fed a partir de agora, tá? Os investidores querem descobrir se ele é mais hawkish, né? Ou seja, mais duro contra a inflação, quer que os juros subam para conter a inflação, ou se ele pretende mudar a forma de comunicar do Fed, se ele continuará usando o dot plot da mesma forma. Há especulações que ele pode eliminar o uso do dot plot, esse gráfico de pontos que é divulgado a cada trimestre. Qual que é a tolerância dele para manter juros mais elevados? Tá? Então o mercado está curioso para saber qual vai ser a postura dele, porque a forma como o presidente do Fed se comunica impacta bastante os preços das criptomoedas, das ações, das bolsas, das commodities e dos juros no mundo inteiro. Nos últimos meses, a maioria das casas de análise que acompanham o mercado estavam esperando que o Fed retirasse qualquer esperança de corte de juros do mercado, tá? E o mercado quer ver como que vai ser o comunicado dele, se ele vai manter a esperança. Se ele manter a esperança de corte de juros, pode ser que a gente tenha uma subida. Se ele for muito duro, falar, olha, a inflação tá alta, a gente vai ter que manter juros altos mesmo, se ele falar alguma coisa até em subir, que eu acho pouco provável, mas nada é impossível nesse mundo, né? Aí a gente tem aí um cenário em que o mercado pode cair de uma hora para outra, tá? Então o mercado está totalmente atento, porque amanhã talvez vai ser o dia mais importante do ano de 2026 em termos de reunião do Fed. É uma mudança muito forte que a gente está tendo aí no Fed. Por isso eu digo para ter bastante cuidado amanhã. E em termos de notícias, pessoal, o dia foi tenso, tá? As coisas não estavam tão legais, mesmo com a expectativa de acordo entre Irã e Estados Unidos. Isso porque o dia começou com notícias de Israel fazendo operações militares no Líbano, né? E isso deixou o mercado preocupado hoje com a possibilidade de atrasar ou impedir o acordo entre Irã e Estados Unidos. Trump, no começo da manhã, afirmou que o conflito no Líbano é um problema menor e que o acordo entre Irã e Estados Unidos tem condições de sobreviver apesar das tensões, tá? Também saíram notícias ao longo do dia mostrando uma volta do tráfego de navios no Estreito de Hormuz. Teve notícia, pessoal, sobre o token BNB que caiu após rumores de que a Binance poderia perder a serviços ali, clientes, poderia perder a autorização para oferecer serviços a clientes na União Europeia, tá? Isso aí fez o token BNB cair um pouquinho na hora que essa notícia saiu. Depois vieram outras notícias que a gente até compartilhou lá aqui no canal Telegram que está aparecendo na tela, tá? Depois, ali por volta das 11 horas da manhã, saiu notícia de que o Irã estava exigindo a retirada de Israel do Líbano, tá? E isso é um ponto que talvez seja o que está travando um possível acordo agora, já que Israel parece ter objetivos aí bem diferentes de Trump, né? Ele já está com a mão na massa, ele não quer parar o que ele está fazendo, e Trump quer
que, pelo amor de Deus, parem isso, vamos reabrir o Estreito de Hormuz, porque eu tô com medo das bolsas caírem. Eu acho que é mais ou menos esse o pensamento de Trump nesse momento, tá? Então isso aí já começou a deixar o mercado tenso na parte da manhã. Depois saíram notícias aí no meio da tarde, né, ali por volta das 15, a gente compartilhou lá no canal do Telegram que o comando central do não sei nem como é que se fala, tá, pessoal? Mas essa pessoa que está aparecendo aqui, que muitos de vocês já devem ter visto aparecendo em pronunciamentos do Irã nas redes sociais, acusou Israel de violar o cessar-fogo que foi firmado com os Estados Unidos, envolvendo o Líbano, envolvendo Israel, tá? E fez um alerta para uma possível resposta militar contra o Israel. Isso aí foi o que essa pessoa, que esse porta-voz falou, tá? Segundo o comunicado, as operações israelenses no sul no Líbano continuam e as forças iranianas poderão reagir. O problema disso aqui é que se isso acontece, como ele falou, poderia acabar atrapalhando um acordo de paz, de cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, tá? E talvez atrasando a reabertura do Estreito de Hormuz, que é o que está fazendo os mercados subirem nos últimos dias, a expectativa dessa reabertura. A gente vê, inclusive, que foi ali por volta das 10 da manhã, por volta das 11 da manhã no horário de Brasília, que o Bitcoin teve uma queda mais forte, né? A gente vê que esse horário aqui, quando saiu a primeira notícia de declaração de autoridade iraniana sobre o assunto, o Bitcoin caiu, as bolsas americanas foram a mesma coisa, e depois ali por volta das 15 da tarde, o Bitcoin também, ele tentou recuperar o preço, mas ele acabou ali caindo, tá? Por causa dessas notícias, dessa declaração dessa autoridade, a última que eu mostrei para vocês, que fez o mercado ficar preocupado. O mercado está olhando para isso e falando, olha, esse negócio no Líbano, não sei não, e se continuar assim, pode ser que o Irã não aceite esse acordo e não reabra o Estreito de Hormuz, o que é muito perigoso aí para os mercados, já que existe uma grande preocupação de que se esse Estreito de Hormuz ficar fechado por muito tempo, pode gerar uma crise internacional severa por causa do preço do petróleo. O preço do petróleo está caindo mais nas últimas horas pela expectativa de reabertura do Estreito de Hormuz do que pela reabertura de fato. A reabertura ainda não aconteceu. A estimativa é que a reabertura normal, que o tráfego de navios só vai voltar a se normalizar naquela região a partir de sexta-feira e pode demorar meses aí para estar como era antes do conflito. Então é um tema que chama bastante atenção, tá? Em termos de análise gráfica, meus amigos, a coisa voltou a ficar um pouquinho ruim para o Bitcoin, né? Ontem a gente tinha o funding rate negativo, indicando possibilidade de subida, mas hoje, ali por volta das meio-dia no horário de Brasília, o funding rate voltou a ficar positivo. Isso quer dizer que a galera está tendo que pagar para apostar na alta. O long short rate está estável aí nas últimas horas. O open interest está estável também, tá? Sem grandes mudanças. Mas eu diria que o mercado voltou a ficar mais comprado. Quando o mercado está mais comprado, está apostando mais na alta, existe mais risco de queda, porque o mercado normalmente faz o contrário do que a maioria está esperando, tá? Então, isso aqui está mostrando que o mercado, que os investidores menores voltaram a apostar na alta, que pode fazer com que as baleias tentem empurrar o mercado contra eles. Mas não tivemos uma mudança grande no Open Interest, então isso me leva a crer que parece ser mais provável, por enquanto, uma estabilidade nos preços do Bitcoin. E a gente também não pode deixar de falar das altcoins, meus amigos, porque o dia, ele foi misto aí para as altcoins. Algumas foram bem, outras foram mal, né? Ethereum, ontem eu tinha falado que ela tinha batido ali o alvo daquele fundinho duplo que ela tinha formado, o alvo ali na região dos 1860. Por enquanto ela não tem padrões gráficos novos, tá? Então Ethereum está estável aí nas últimas horas, sem padrões gráficos novos, por enquanto. Não tem uma direção muito clara aí do que vai acontecer nas próximas horas com a Ethereum. A mesma coisa com a Solana. Solana também bateu na região ali dos 76 dólares, que era uma resistência. Por enquanto a gente tem que ficar esperto com a Solana, porque se ela romper ali para baixo dos 72, ela vai formar ali um topo duplo, tá? Mas ainda não rompeu. É só um alerta, caso isso ocorra, o alvo para ela seria na região ali dos 69, tá? Outra moedinha importante, meus queridos, BNB, né, que é uma moeda importante aí para o mercado, que sofreu hoje com essas notícias, tá? Ela teve uma queda mais forte ali na parte da manhã, por volta das 10 horas, com as notícias, com as informações de que a Binance poderia perder a licença na União Europeia, mas sem grandes mudanças. Agora, o que eu estou vendo aqui no gráfico da BNB, pessoal, não estou gostando muito, tá? Se a gente olhar aqui, eu vejo uma cunha ascendente, padrão que normalmente indica a continuação de uma tendência prévia de queda, tá? Então,
não tá muito legal esse gráfico aqui, tá? Parece que a gente tem aí o rompimento acontecendo e o alvo para BNB nesse cenário seria ali na região dos 527, então teria espaço para corrigir bastante, tá? Então não estou gostando muito do gráfico da BNB nesse contexto não, viu? Não podemos deixar de falar também da AVE, né, que andou subindo hoje. A AVE está subindo com tudo, tá? Ela já bateu o alvo do fundo duplo e tal, só que ela também não tem padrões muito confiáveis por agora, tá estável na região dos 76. Token Hype da corretora Hyperliquid, meus amigos, acabou que ela formou o ombro cabeça ombro invertido. Eu não estava muito confiante, pessoal, porque essa moeda é extremamente traiçoeira para análise gráfica. Eu até falei que estava dando para ver aqui, mas eu não confiava. E ela subiu, voltou aí, subiu mais de 10% hoje, mas sinceramente, pessoal, eu tenho minhas ressalvas aqui com esse token, com essa criptomoeda, assim como a maioria das criptomoedas, tá? Porque a gente ainda está no bear market, principalmente para altcoins, as coisas podem mudar de uma hora para outra, tá? Avax, meus amigos, também subiu um pouquinho hoje, mas não formou nenhum padrão gráfico muito claro. A tendência dela para os próximos meses aí segue sendo buscar a região de 1,20, que é muita coisa, é uma queda muito forte, tá? Gráfico da Chainlink, meus amigos, Chainlink rompeu para baixo ali, uma cunha ascendente com alvo lá na região de aproximadamente 6 dólares, mas quando a gente olha ali para o gráfico dela, a gente percebe que ela está segurando no suporte, mas a tendência principal para as próximas semanas ou meses é buscar os 6 dólares. Ali nos tempos gráficos menores, ela não tem padrões muito confiáveis, tá? Ela tem um fundinho duplo ali com alvo ali nos 8,84, tem um pouco de espaço para subir, mas não está tendo força nas últimas horas. A XRP, meus amigos, bateu no alvo daquele fundo duplo ontem, e por enquanto não tem padrões novos muito confiáveis. Token NIR, a mesma coisa, tá? Token NIR também subiu aí nas últimas horas, tem um alvo ali nos 2,64, mas vai depender do resto do mercado. Cardano tinha rompido ali um fundo duplo com alvo lá nos 19 centavos, já dá para considerar que ela bateu, tá caindo hoje. Token Tom, meus amigos, Token Tom vai mudar de nome, né? Vai passar a se chamar Token Gran, né? Eu não sei se essa mudança aí é uma mudança muito relevante, mas enfim, né? Resolveram fazer isso aí, tá? O preço do token está caindo hoje, Token Tron também caindo um pouquinho hoje, mas sem padrões gráficos. Dogecoin, meus amigos, caindo um pouquinho hoje, né, depois de ter batido a região dos 9 centavos. Sui, tá? Sui, meus amigos, está até subindo um pouquinho hoje. Quando a gente olha para o gráfico da Sui, a gente vê que hoje ela teve uma leve alta, mas a tendência para as próximas semanas segue sendo buscar a região dos 40 centavos de dólares, tá? Então, não tá legal. Outra moeda importante, meus amigos, que a gente tem que deixar, que a gente não pode deixar de comentar, que andou chamando a atenção dos investidores hoje, é o token Zcash, meus amigos. Zcash hoje teve caindo mais forte ali durante o dia, agora está com uma queda de 2 ponto alguma coisa, tá? Ela formou ali um topinho duplo nos tempos gráficos menores, né, com alvo ali na região dos 481, já bateu esse alvo, tá? Por enquanto ela está sem padrões, mas uma coisa eu digo para vocês, pessoal, subiu muito nos últimos dias no efeito rebote da queda que teve alguns dias atrás, tá? E eu não sei, tá? Não confiaria muito que essa alta que aconteceu nos últimos dias vai durar. O que eu tô vendo é que o preço estabilizou aqui depois dessa alta e por enquanto não tem padrões gráficos muito confiáveis novos, tá? Se aparecer a gente traz aqui para vocês. No mais, meus queridos, vou mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de terça-feira. Amanhã estarei mantendo vocês informados pelo canal no Telegram, à medida que as informações do Fed e outras informações aparecerem, e também vou mantendo vocês atualizados por meio das informações que vou passar aqui no vídeo amanhã de noite, atualizando a análise do mercado, beleza? Até mais, tchau, tchau!